Da Petiana Jennifer, que vai trabalhar conosco, a nova BNT. Vamos abrir olhos e ouvidos para aprender e fazer o nosso trabalho científico cada vez mais bem feitinho, elaborado e atualizado. Vamos lá, Jennifer, vamos chegando. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tentei ligar a câmera aqui, mas eu tô com 2 positivos, então vai aparecer só meu rostinho aqui com bichinho, mas vai dar certo. Deixa eu abrir aqui. Primeiramente, antes de entrar, né, nessa parte, o que eu devo falar para vocês? Que eu vou trazer aqui, né, de acordo com o manual da UFTM, e também trouxe um pedacinho da UFO também, que traz umas coisas bem legais para a gente. Só que essas formatações depende, né? Elas variam. Então, por exemplo, tem revista que vai pedir diferente. Por exemplo, a revista PET, né? A gente tem a fonte, que é tradicional, Arial e Times. Na PET, a gente tem Garamond, né? Então, assim, esse aqui é o geralzão, né? Que a gente utiliza na faculdade, em TCC, dissertação e tese, mas a gente deve ficar atento, por exemplo, das revistas, né? Do local que eu quero publicar e tudo mais. Ficar muito atento. Então, estou trazendo de forma geral que eu tive acesso, né, ao FTM e à UFO, tá bom? Para deixar bem claro também, estou baseando neles, tá? Não estou tirando nada assim de qualquer lugar, não. Eu vou mostrar para vocês no próprio manual mesmo, porque foi assim, quando eu cheguei no TCC, eles me deram um manual para mim ter acesso ali. Então, quando a gente vai escrever um artigo para a faculdade ali dentro, né, um TCC, é bom a gente ter esse manual debaixo do braço, né, ler e tudo mais, rabiscar ele. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Isso aqui, eu tive acesso a isso quando eu fui começar a fazer a minha matéria de TCC. É um checklist para normalização de TCC, dissertação e tese. Isso aqui ajuda uma maravilha, né? É claro que a gente tem que ter acesso ao manual, mas isso aqui ajuda para verificar se está certo aquilo que eu fiz. Então, eu posso compartilhar com vocês depois, né? É uma estrutura. Vai ter a descrição e vai ver, ó, eu fiz, eu tenho que alterar. Então, um checklist das coisas básicas que a gente precisa, né? Tipo margem, tá ok minha margem? O espaçamento tá ok, né? Como que tá os dados da minha página, né? O meu resumo, ele tá adequado? É um parágrafo único, sem recuo, tá com as palavras-chave? Então, vai desde essas coisas gerais, esse checklist, ele é disponível pela biblioteca, né? Biblioteca da UFTM. Eles têm todo esse trabalho e tudo mais. Inclusive, a biblioteca tem muito auxílio, gente. Usem e abusem da biblioteca. Se vocês marcarem um horário com a bibliotecária, elas te ensinam como fazer uma referência, como fazer uma citação, eles te mostram. Você pode mandar o seu trabalho para eles verificarem. Então, a biblioteca está ali à disposição para vocês. Não é só pegar livro. Eles também auxiliam vocês à escrita, né? Eu prefiro aprender pessoalmente. Você marca um horário e você vai lá conversar com a bibliotecária. Ela te mostra isso de pertinho, junto com você ali. E eles são super educados, estão sempre dispostos a ajudar, né? Então, isso aqui é para quem talvez não queira ir lá, né? Tem esse checklist, ele é ótimo. Ele passa pelo sumário, pelo resumo, se as colunas estão ok, né? Eles também trazem dicas, por exemplo, sobre a página, como colocar o número de página. Tem até, inclusive, aqui nesse checklist e também no manual, né? Como eu coloco página no meu trabalho, né? Muita gente acha muito difícil, né? Ele traz sobre o gráfico, a figura. Então, esse checklist aqui, eu não vou ir mais a fundo nele, porque eu vou falar um pouquinho dentro do manual, tá? Então, depois eu disponibilizo. Claro que TCC vocês vão usar muito isso, mas trabalhos também, né? Quando o professor pede um trabalho escrito, você quer mostrar, né, bonito, bem apresentado, né?
Isso também faz muita diferença em alguns trabalhos, quando vocês vão entregar, ganha pontuação extra, tem professor que é mais exigente, isso aqui também entra. Claro que não só TCC, dissertação e tese também. Então, ele vai desde referência, né? Ele fala, as referências estão de acordo com o manual? Sim, marca o ok. Né? Então, isso aqui vão ajudar vocês bastante, né? Citações e tudo mais. Eu mando para vocês também. Mas, o que nos interessa, né? É isso aqui. Esse aqui é o da UFTM, né, o Manual para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos baseados nas normas de documentação da BNT, quarta edição de 2023, né, então ele está atualizado. Vocês vão perceber que algumas coisas se mantêm, mas tem outras que vão ter umas mudancinhas, tá? Então eu preferi trazer ele justamente assim, né, não no slide, porque vocês vão estar com eles, então para ficar mais próximo dele, né, para ver a carinha dele, de como ele é, de como ele funciona, de como ele está aqui disponível. Também tem no site do UFT, mas também disponibilizo para vocês juntamente com o checklist, ok? Aqui a gente tem ele, né, ele tem toda uma apresentação, vou aumentar para vocês, para ficar bem bonitinho. Aqui tem toda uma apresentação dele, né, que foi organizado, como eu posso referenciar ele, né, se eu usar ele, eu tenho que referenciar ele, tem até aqui, inclusive, né, como que eu posso referenciar esse manual. Aí ele traz tudo certinho, tudo também dentro das normas, tá? As listas, né, das figuras, o sumário, né, então, como talvez vocês tenham dúvida na margem, vocês vão direto ali na margem, e tudo mais. Então, eu resumi, tem muita coisa, tem de tudo um pouco, mas eu vou trazer as principais ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, dentro do PET, na nossa formação, né? Claro que algumas para vocês vão ser assim, muito, nossa, já vi isso, por que a Dina está falando isso? Mas para a gente, tem gente que não conhece, tem gente que conhece, então, e também para relembrar, eu vou descer aqui, eu marquei, o que a gente vai, né? Ele é muito grande, ele tem 142 páginas, né? Então ele não é tão grande, mas assim, ele serve para tudo, gente. Ele facilita tudo. Isso aqui me salvou. Então ele traz sobre elementos textuais, a introdução, o que é uma introdução, desenvolvimento e tudo mais, e conclusão, referencial teórico. Então ele auxilia nisso também. Quem tem dúvidas, né? De fazer um cronograma, ele também auxilia nisso, porque no TCC a gente tem um projeto, a elaboração do projeto de TCC, a gente tem que fazer um cronograma, tem aqui também. Então, a gente entra aqui. A gente tem o formato geral, né, que é algo geral ali. A gente sabe que tem que ser formato A4, né, e digitado na cor preta todo o texto. Claro que tem exceção, que é tipo a ilustração, né, ela não precisa ser preta ali. O parágrafo, ele tem, é recomendado, né, 1,25, ou seja, se eu bater a tecla Tab e ela tiver, né, formatada, é 1,25, né, e aqui no caso, recomenda-se utilizar Times ou Arial, tamanho 12 para o texto, né, e tamanho 10 para rodapé, citação com mais de 3 linhas, legendas e fontes de ilustração e tabelas. Aí eu trouxe até aqui o meu TCC, né? Ele todo preto. Eu usei a fonte Times, né? E aqui no caso, o meu parágrafo, ele tem um espaçamento de 1,25, né? Aqui. Então, ele tem que ser padronizado, a cor preta, a letra também tem que ser padronizada ao longo do texto, né? Tem que ter essa padronização também dos parágrafos 1,25, se você for utilizar isso, né? Então, tem toda essa padronização. Quanto à margem, ela vai ser esquerda superior 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros, direita superior 3 centímetros e esquerda inferior 2 centímetros. Vamos visualizar isso aqui melhor. Então, ficaria assim, a parte de cima 3, a esquerda 3, a direita 2 e 2, né? Então, ele traz até as figuras para a gente analisar. Lembrando que isso aqui é uma formatação geral. Tem revista que pede diferente. Tem revista que pede 2,5, por exemplo, a revista pede 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, né? Então, isso modifica também. A gente tem a questão do espaçamento. O texto em si,
ele deve ter um espaçamento de 1,5. Não é ele todo, né? A gente tem que notar que citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé e referência, além das legendas tanto superior e inferior da tabela, figura, mapa, quadro, elas são espaçamentos simples, né? Então, aqui no TCC, eu vou mostrar para vocês, né, a diferença. Aqui, no caso, está 1,5 de espaçamento de uma linha para outra, mas quando eu chego, por exemplo, numa citação de mais de 3 linhas, né, ela cai para um espaçamento simples, tá? Assim como também a figura, né? A figura também, se tivesse, por exemplo, mais textos aqui, o meu espaçamento seria de simples, ok? Vou passando assim, qualquer coisa pode ir tirando dúvida. Ao longo do nosso texto, da nossa escrita, a gente, por exemplo, em TCC, a gente vai ter algumas partes que vai ter números indicativos numéricos e tem partes que a gente não vai ter. Por exemplo, uma introdução. Uma introdução a gente coloca introdução, certo? Mas tem partes que não vai receber esse indicativo numérico, como agradecimento, a errata, lista de ilustrações, lista de abreviatura, por exemplo. Vou usar meu TCC como exemplo para vocês. Ó, o resumo, ele não tem, por exemplo, um número indicando, né? Ele só é a palavra resumo. A epígrafe não tem um número e não tem a palavra epígrafe, por exemplo. A dedicação, agradecimento, eu não tenho um número na frente, mas quando eu vou lá em introdução, isso é mais para TCC e dissertação, ó, eu tenho já introdução, ok? Ó, introdução, e sucessivamente. Isso é uma coisa que a gente deve atentar. Aí, esses títulos, né, resumo, agradecimento e tudo mais, eles devem ser centralizados, como eu mostrei para vocês, né, centralizados em maiúsculo, tá? E eles também devem estar em negritos, né? E quando eu vou começar um texto, eu tenho que estar um distanciamento daqui até aqui de 1,5. Isso é muito importante para ficar organizado e bem visível também. Continuando, se eu estiver muito rápido, vocês falam. Ó, aqui ele traz, né, a numeração de títulos da seção. Então, aqui, ó, tenho 3 química orgânica, eu dei espaço de 1,5, mesmo aqueles que tem numérico na frente, tem esse espaçamento, tá? De 1,5. Aqui tem uma subseção, 3.1, né, que é o carbono, então continua assim, com o espaçamento também de 1,5, é importante. Aqui também, esse aqui mudou, né? É bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui é a apresentação das seções. Então, por exemplo, aqui o manual traz, né, que dentro de um artigo, de uma escrita, eu posso ter várias seções sobre um assunto. É tipo eu pegar um funil e ir afunilando, certo? A minha, por exemplo, meu título principal seria Química Orgânica. Só que eu quero aprofundar um pouquinho. Então, eu entro em o carbono. Então, ele já entra como seção secundária. E olha como vão mudando as formas, né? No primeiro, ele está em negrito e está em letra maiúscula. Depois, quando eu vou funilar um pouquinho mais, né? Ele vai ficar, ó, sem negrito e em maiúsculo. E quando eu quero funilar mais dentro da temática de carbono, eu vou entrar em hidrocarbonetos, né? Ele vai afunilando. Então, cada uma dessas seções tem uma regrinha a ser seguida, né? Por exemplo, nessa terciária aqui, a fonte é em negrito e apenas a primeira inicial, ela é em maiúsculo. Depois, na quaternária, né? Sem negrito, aí vem em itálico e só a primeira inicial maiúscula. E, por último, né? É a quinária. Eles sugerem, recomenda-se que tenha até 5 seções daquele tema, ou seja, né? Fica até essa parte aqui na quinária, ó,
que não fique longo, né? Que seja uma escrita mais direta e tudo mais. Então, isso aqui fica tanto ao longo do texto, no seu título, mas também no seu sumário. Por exemplo, eu trago aqui no meu... no meu eu vou mostrar o meu sumário, né? Ó, o meu sumário, ele vai estar com cores diferentes. Parece que ele está estranho ou desorganizado. Não, está seguindo as normas, né? A introdução, como é o primeiro ali, ele está sozinho, então é um maiúsculo em negrito. Mas olha só aqui na frente. Quando eu entro em 2, Programa de Educação Tutorial, que é o meu título ali primário, né? E depois eu vou afunilando sobre a história do programa, 2.1, porque eu afunilei um pouquinho. Mas eu quero afunilar um pouquinho mais, 2.2, o papel do Programa de Educação Tutorial na melhoria da graduação. Diminuir um pouquinho, né? Agora eu quero ir para o local. 2.3, o Programa de Educação Tutorial PET sobre uma perspectiva local. E quando eu quero falar sobre o meu PET, eu funilei mais um pouquinho. Então, 2.3.1. Então, aqui, ó, vai ficando diferente, né? A formatação do jeito que você coloca. Da mesma forma que está aqui, está ao longo do meu texto também, né? Então, vai estar idêntico. E aí, tem que seguir, no caso, essas formatações de acordo com a escrita do seu texto, certo? Então, essa tabelinha que ajuda bastante a gente ter ela em mãos para ir escrevendo. Claro que o que eu colocar ao longo do meu texto, eu coloco igual no sumário. Seguindo, né? Paginação. A paginação, a maioria dos trabalhos tem que ter a paginação, né? Eu acho que todos têm que ter paginação. Tem folhas que são contadas e tem folhas que não são contadas. Então, todas as folhas, a partir da folha de rosto, ó, então aqui a gente tem capa. Os que estão em cinza, eu vou aumentar. Os que estão em cinza são obrigatórios, alguns não são obrigatórios, como lombada, ficha catalográfica, errata, dedicatória, agradecimento, uma epígrafe, né? Mas uma capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, no caso do TCC, dissertação e tese, o resumo e o abstract são obrigatórios. Mas a capa eu não conto, nem a lombada. Então, eu vou contar a partir da folha de rosto. Por exemplo, aqui aqui no nosso exemplo, ó, ele conta ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustração, lista de tabelas, lista de abreviaturas, lista de símbolos e sumário. Aí somente, né, ó, contei daqui até aqui, somente na introdução que eu vou colocar lá em cima, né? Aqui, por exemplo, o número da minha página, né? O número da página que está por exemplo, aquele título. Então, a gente coloca esse número, né, da página na introdução. Lembrando que a gente conta a partir da folha de rosto. Então, por exemplo, se eu não colocar epígrafe, se eu não colocar agradecimento dedicatória, não vai aparecer. Então, o número daqui de página na introdução vai mudar, ok? Então, esse número de página varia. Quando a gente vai fazer essa numeração, claro que eu não vou ensinar a colocar a página hoje, se tiver um momento eu posso ensinar também a colocar essa paginação. Ela deve ser em números árabicos, né? 1, 2, 3, 4, fonte tamanho 10. A gente coloca aqui, no caso, né? Aqui em cima, nesse canto superior. E tem toda uma regrinha, né? Que tem que estar 2 centímetros da borda, e segue mais essa linha aqui, né? Essa linha do texto e tudo mais. Isso tem como mudar dentro do Word mesmo, em outro momento eu posso ensinar. Então, tudo isso, ó, aqui ele mostra pra gente, né? Fica aqui no canto superior, nada embaixo, nada em cima, mas no canto superior direito aqui. E a partir da introdução. E aqui até no nosso manual, eles trazem, né, vídeos para você como colocar a página, né, num trabalho acadêmico. Quando você vê, você fala, nossa, é muito simples, né? Eu não sabia, mas aqui tem, né? Eles até colocam um tutorial e tudo mais para como vocês podem colocar essa página, que é importante. Principalmente porque tem um sumário, né? Oi, Fer. Jennifer, importante você colocar isso.
né? Porque eu já vi trabalhos, né, de TCC que já foram até para a banca sem se lembrar desse detalhe. Então, tá lá, a capa está sem numeração, mas a próxima página depois da capa, a contracapa, já tem número 1, aí sumário, número 2, aí depois, na introdução, o número certo, mas é importante colocar, as páginas pré-textuais não são numeradas, né? E achei importante, elas contam, mas não aparece o número. Achei muito interessante você colocar isso, porque já vi até, não só em TCC, mas em dissertação, esse erro, né? Às vezes o orientador não atenta e vai para a banca desse jeito, né? Aí lá na banca, o que você vai ouvir? Olha, as páginas pré-textuais não são numeradas, são apenas contadas. E também tem todo um tutorial para você aprender a fazer isso, né? A partir de que página, né, você vai começar a mostrar o número, né? Então, achei muito interessante você lembrar disso, e não sabia que o manual da UFTM traz até um vídeo explicativo, porque geralmente eu busco no Google para passar para os meus orientandos, então agora eu já sei que lá, né, na biblioteca da UFTM, no regramento ali, eu já acho o vídeo. Achei muito interessante você colocar isso. E às vezes as pessoas colocam manualmente. Isso não funciona muito bem. Imagina que você tem uma dissertação que costuma ser maior, né? 200 páginas. Imagina você colocar um por um. E depois para você atualizar seu sumário. Então, é otimizar tempo. E é tão simples que às vezes as pessoas só colocam lá de qualquer forma, mas quando vocês verem o vídeo, tem no YouTube, aqui também tem no manual também, facilita muito, né? E é importante, porque fica organizado o seu trabalho e o sumário facilita, né? A pessoa, por exemplo, talvez quer usar o seu trabalho para fazer uma citação. Ela vai direto lá na página, procura na página, tá ali na página, tal, 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 né? Então, assim, e fazer igual ao manual também, né? Imagina você chegar numa banca de dissertação, de tese, e tá lá de modo errado, né? Então, assim, não desistam de fazer a página, porque nossa, é difícil, tal, tal. Não, é super prático. Tem vídeos muito explicativos. E é importante também. Quanto siglas, né? Por exemplo, eu escrevi meu TCC sobre o PET. Mas o que é o PET? O que significa PET? A pessoa pode ter ideia. PET de garrafa? PET de animal? Então, sempre que eu colocar sigla pela primeira vez no texto, eu explicar o que é, né? A forma completa desse nome, Programa de Educação Tutorial, entre parênteses, PET, né? Ao longo do texto depois, eu posso usar a sigla PET, porque no começo ali eu já expliquei, quando eu usar PET, vai estar Programa de Educação Tutorial, sempre se atentar a isso, né? Porque senão a pessoa vai falar, mas o que é isso? Eu não entendo, né? Tá falando sobre um animal, e esse animal tem uma estrutura que tem uma sigla, mas o que é isso? Então, sempre explicar para o seu leitor o que essa sigla significa na primeira oportunidade que ela aparecer, e depois vocês podem usar normal, né? Como eu fiz no meu trabalho, na introdução eu usei PET, e expliquei essa sigla, né? Escrevi como está aqui no texto, ABNT. Então, ele explicou que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Depois eu posso usar essa palavra sem ficar explicando toda vez, ok? Quanto às equações e fórmulas, ele fala para a gente destacar bem, né? Essas equações, bem visível, para o leitor ficar atento. E também que pode usar, por exemplo, para separar a linha 1 e 2 entre parênteses, né? Para, no caso, ficar mais visível para o leitor. Então, isso aqui é um opcional, né? Se você quer colocar esse número aqui para facilitar aqui na primeira linha, essa aqui é a segunda linha da equação. As ilustração é muito importante, porque a gente acha que a ilustração é de colocar de qualquer jeito, legenda de qualquer jeito. Então, quando eu falo ilustração, eu falo de imagem, né, que ilustram, mas que também tem texto, ou que tem texto, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapas, organogramas, plantas, né? De casa, quadros, retratos, figuras, imagens e outros. Então, tem muitos. E é interessante que a gente deve identificar também para o leitor saber o que a gente está falando. Então, a identificação costuma ficar acima da imagem, né?
Por exemplo, eu vou usar um esquema. Então, eu coloco esquema 1. Eu vou usar uma foto, fotografia 1. Eu vou usar um gráfico 1. Então, sempre identificar o que eu estou usando. Nunca colocar ilustração 1, ilustração 2, ilustração 3. Identificar, né? Se é um desenho, se é um esquema, e colocar a sequência. Se eu tiver 2, então vai ter esquema 1 e esquema 2, né? Aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui embaixo. Lembrando que, após essa ilustração, esse mapa, esse esquema, na parte inferior, eu tenho que colocar a fonte. Talvez foi criada por mim, tá? Mas talvez eu peguei de algum lugar. Então, tenho que colocar, senão se você identificar, é plágio, né? Se você utilizar de outro lugar. E aí, elas devem ser em espaço simples e fonte 10, como eu disse anteriormente, né? Que tem algumas exceções que não é 12, mas é 10. E aí tem exemplos que o próprio texto traz para a gente. Ó, fonte, quando elaborado pelo autor, eu coloco elaborado por autor, vírgula, o ano, né? Que eu realizei aquilo, né? Fonte, quando é para figuras e desenhos, do autor, vírgula, o ano. Então, ó, que vai mudando de um para o outro. Então, um momento. Ó, quando é para fluxogramas, gráficos, quadros e tabelas, eu coloco elaborado pelo autor, vírgula, ano. Quando é figuras, desenhos, fotografias minhas, no caso eu sou o autor, eu vou colocar do autor, vírgula, ano, né? Se for de outro lugar, por exemplo, ó, quando uma ilustração, quadro ou tabela é citadas como adaptação, estou adaptando aquilo, a gente coloca fonte, né? O sobrenome do autor original, claro que isso aqui vai ter que aparecer lá na sua referência, né? Pereira, 2021, é adaptado por mim, Carvalho 2023. Isso é muito importante, porque se você não colocar, você, né, está plagiando. Okay? Verdade. Ó, aqui eu trouxe então um exemplo do manual, ó. Figura 3, travessão. O nome, o título da minha imagem, claro que o título tem que ser o mais próximo possível, tem que, né, resumir aquela imagem. Aqui está a fonte e eu também tenho a opção de colocar nota, ou seja, identificar coisas na estrutura. Por exemplo, aqui eles estão mostrando a face interna do braço. Então, uma pessoa leiga não vai saber o que é isso, então eu posso identificar, né? Claro que se tivesse só a face interna do braço, eu poderia colocar no título, mas aqui tem 3 imagens numa única ilustração. Então, eu posso identificar o longo, colocar como nota. Claro que o espaçamento vai ser simples e o tamanho também vai ser 10. Essa parte vai ser dessa forma. As tabelas também seguem o mesmo padrão, né? Tem que ter lá tabela número 1, escrita no topo, né? Se tiver mais de uma, então vai ter que ficar 2, 3, 4, então você vai dedicando, identificando de acordo com a sequência, né? Também vai ser em algarismos arábicos. E vai crescendo, ou seja, 1, 2, 3, 4. Nunca vai diminuindo o tamanho, certo? O título da tabela também tem que ser de acordo com o que você está falando, porque várias pessoas vão ler seu trabalho, né? E isso tem que ficar bem registrado. Aqui tem um exemplo, né, da tabela. Eles trazem aqui o título, que é uma tabela, essa é a tabela 2, o título, e eles recomendam que não feche a tabela, que ela fique aberta na lateral, né? Aqui, lateral esquerda e lateral direita. Até aqui, ó. Eles trazem aqui embaixo, ó. A tabela não pode ser fechada lateralmente, né? Aqui no manual da UFTM, eles colocam que não pode ser fechada, então tem um padrãozinho aqui para ser seguido, ó. E também aqui embaixo a fonte e a nota vai receber a mesma formatação, simples, né, e tamanho 10. Também tem a nota de rodapé, né? Aqui eu acho que eu tenho um exemplo de nota de rodapé no meu trabalho, que vai seguir esse padrão também, um padrão também, né, de ser simples, tamanho 10, e ela segue uma sequência. Se eu tenho uma nota de rodapé na página 23, se eu tiver na 24, vai ser 2. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma nota de rodapé,
Minha, ela tá tamanho menor que os demais, então que é 12, aqui é 10, espaçamento simples. E ela tem que aparecer o mais próximo, né, na página, na verdade, que estou solicitando. Aqui eu solicitei, né, uma nota de rodapé para explicar sobre os parâmetros curriculares nacionais. Então, ela tem que estar na mesma página, ela não pode estar nessa página aqui, ok? Ô, Jennifer, você tem como explicar no seu trabalho como você faz para inserir uma nota de rodapé? Onde você vai no Word? Aqui, Fer, aqui tá Ah, tá tá no no Drive. PDF. Mas Tá. aqui eu abro rapidinho, quer ver? Nota de Porque muita gente acha que você tem que ficar, você mesmo pôr o número, e o Word gera automaticamente a nota de rodapé. Não, então, o Word, deixa eu só, Ah lá, inserir. deixa eu só ver aqui, Fer, que a que eu uso é diferente. Ou também, o que eu faço quando eu não sei mexer no Word, né? Porque eu não sou um expert no Word. É, Então, eu posso vir cá e dizer para ele o que eu quero que ele faça para mim. ele Tanto escreve para no você, isso mesmo. isso, por exemplo, aqui eu não vou lembrar, porque meu marido troca o Word toda semana, então tem Word diferente toda semana aqui. E aí, no Word online e nesse aqui que é offline, né? Eu sempre pergunto quando eu quero uma coisa, nota de rodapé. Eu Isso, escrevi lá, ó, diga-me o que você deseja fazer. Eu nota coloco de lá, rodapé. nota de rodapé, né? Aí ele vai abrir, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloco na frente de onde eu quero colocar minha nota de rodapé. Então, aqui eu quero explicar o que é teste. Eu coloquei lá Sim, nota de rodapé, automaticamente ela aparece aqui embaixo. Tá 2 porque eu bati 2 vezes. Deixa eu só, isso. né? Então, você pode pesquisar o que é uma nota. Se você apagar ali a nota de rodapé, o número, apaga a nota de rodapé também. Então, tem que estar ali sempre, né? Então, lá, nota de rodapé. Bati, apareceu lá embaixo automaticamente, né? Então, não precisa você colocar manualmente. O Word já faz isso tanto online, tanto o offline, né? Não sei o nome correto que falaria. Mas aí, então, se vocês apagar o número aqui, vou apagar esse número aqui, lá some também. Então, o número tem que estar aqui, a nota de rodapé aparece lá. Jennifer, se você também, né, não quiser usar essa pergunta, né, o que você quer fazer, basta você ir lá em cima na página, referências, inserir nota de rodapé, ela insere a primeira, depois, todas as vezes que você for usar a nota de rodapé, você vai em referências, próxima nota de rodapé, ele já vai numerando, já põe no tamanho certo. Tá. Ali, ó, referências, tá vendo? Ah lá, inserir nota de rodapé. Bom, pronto. Aí Uhum. você vai usar mais outra nota, na próxima página tem mais outra nota, próxima nota de rodapé. Aí ele muda o nome, 2, 3, 4, 5, em referências. Sim, Mas a dica da Jenny foi ótima. Você não sabe onde encontrar o que você está precisando? Diga-me o que você deseja saber. Ótima dica. ele conversa com você, né? Talvez a gente não tenha muita prática com o Word, né, e tudo mais. Você coloca, escreve, conversa com ele, que ele vai te responder onde que tá. Eu fiz muito isso no Word, porque o Word parece que ele é mais otimizado, o Word online, ele é mais otimizado. Hoje não era, né? Agora é. Agora e aí você às vezes quer, né, usar o Word online porque você quer compartilhar a sua escrita com a Fer, com o seu orientador, só digitar lá que ele mostra para você certinho. Eu aprendi isso na marra, né? Descobrindo lá fuçando. Então, a roda de rodapé é dessa forma, né? Assim como ela pode ser uma roda de para referência, né? Eu quero referenciar alguma coisa ali naquele momento ali. Ela também pode ser notas de referência, né? Quando eu vou referenciar algo, né? Aqui, por exemplo, ó, fazer uma referência. Elas também servem para notas. Claro que tem todas umas regrinhas aqui que, se eu for aprofundar, a gente fica mais uma tarde inteira e vocês podem ter acesso a isso. Mas quando elas são notas explicativas, né? Eu quero explicar um termo. Tá aqui. Elas podem ser usadas para ambos significados, né? De referências e de explicativas.
Estrutura de trabalho. Isso aqui é mais para TCC, dissertação e tese, né? Então, tem que ter uma capa, uma folha de rosto, né? Errata é quando você, depois que você publicou algo do tipo, ou foi aprovado, você viu uma coisa errada e você vai colocar lá o que errou e modificar, né? A folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, algumas não são obrigatórias, aqui tem identificando qual é obrigatório, não, a capa e folha de rosto é obrigatória, né? Epígrafe, resumo de língua vernácula e resumo de língua estrangeira também é obrigatório, então aqui tem todas as estruturas de obrigatório ou não. E aí, quando você vai fazer seu TCC, como é que eu vou fazer meu TCC e não sei como que faz? Ele traz um modelinho para vocês. TCC, monografia, vou subir, né? Tá aqui. Aí tem toda uma estrutura de como colocar e tudo mais. Ele traz a fotinha para vocês e tudo mais. A capa é obrigatória, deve conter tudo essas estruturas, né? E também utilizar a fonte de acordo com o seu texto. Se a capa vai ser Times, não faz tudo Times. Se for Arial, faz tudo Arial. Tamanho 12, espaçamento 1,5, né? Então, aqui também tem isso. Lombada não é obrigatório, é opcional, né? A lombada é essa parte aqui. Aí, os elementos pré-textuais, né? A gente tem, no caso aqui, a folha de rosto. Também segue aquela mesma formatação, 12, espaçamento 1,5. Tem aqui uma fotinha para ajudar vocês, né? Para apresentar o que é o seu trabalho. Está falando se é uma dissertação, né? O que é a natureza do seu trabalho? É uma tese, dissertação, um TCC, né? Para qual disciplina? Se for um trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo para a disciplina da tia Flávia, né? O que é que tá? Qual que é a matéria? Qual que é a disciplina, né? Aí tem todo aqui, ele traz um modelinho para vocês sobre a tese, como eu escrevo tese, como dissertação, o trabalho e tudo mais. Aqui a gente tem a ficha catalográfica, ela não é obrigatória, mas tem orientadores, tem pessoas que estão te instruindo ali que querem a ficha catalográfica. Não é a gente que costuma fazer, na UFTM a gente não faz, porque a gente tem um serviço na biblioteca que faz pra gente, né? É só vocês entrarem no site da UFTM, na biblioteca, depois também eu posso compartilhar com vocês. Lá tem um formulário que vocês preenchem, né? Tudo certinho, de acordo com o seu TCC, seu trabalho, manda para eles, eles mandam a ficha catalográfica prontinha. É só vocês colocar no seu trabalho, prontinha. E eles perguntam, tá tudo certo? Você quer mudar alguma coisa? São muito atenciosos, né? E assim, eu indico, e é o mais certo, vocês fazerem a ficha catalográfica depois de acabar o trabalho. Por quê? Depois até da defesa da banca. Por quê? Vamos supor que meu trabalho deu 60 páginas antes da banca. Passei pela banca, ele sugeriu alguma coisa, uma mudança ali, foi para 65. E na ficha catalográfica aparece a quantidade de páginas que o seu trabalho tem. Então, imagina que eu mandei antes com 60 e a banca falou, você tem que aumentar isso, tem que mudar isso, 65. Então, para não fazer também, dar muito trabalho à biblioteca e também para vocês não ficar colocando e tirando uma ficha catalográfica, pedir essa ficha catalográfica após a defesa, após a versão final, né? E aí, eles dão um prazo até de 3 dias úteis para te mandar. Eu mandei no mesmo dia eles me mandaram. Verdade. Eles são ótimos. E é muito importante, formaliza seu trabalho, ele passa a fazer parte do acervo da universidade também. Quando alguém procurar, né, algum tema, por exemplo, o seu, todo mundo que procura a PET acha, porque seu trabalho faz parte de um acervo bibliográfico de uma universidade federal. Então, dá outro up para o seu trabalho. Eu sempre recomendo que meus orientandos façam a ficha catalográfica. Não é uma coisa assim difícil de fazer e é muito importante. É muito importante, né? E aí traz traz um visual diferente também e parece que dá mais importância. Nossa, tem uma ficha catalográfica, passou pela biblioteca, né? Então, assim, traz um outro up pro seu trabalho, é muito importante.
A errata, né, é opcional, que é a lista de erros que foram observados após, né, trazendo um adendo aqui, após a impressão do trabalho ou encadernação, é opcional, mas está aqui um exemplo também, não vou aprofundar. A folha de aprovação, para TCC, dissertação, traz aqui também, né, esse modelo aqui, esse é o da UFM e tudo mais. Segue o mesmo padrão, tamanho 12, 1,5 de espaçamento. Dedicatória, né? Para quem que eu dedico esse trabalho? É opcional, tamanho 12, espaçamento 5, 1,5, né? E também fica nessa formatação aqui, nesse ponto aqui. Agradecimento, para quem eu vou agradecer por ter realizado esse trabalho. Tamanho 12, espaçamento 1,5, é opcional também. Então, vocês vão perceber que ao longo dessas etapas que estão aqui, né, eles vão seguir uma coisa geral, né? Tamanho 12, espaçamento 1,5, com uma epígrafe também, que é aquela uma frase, né? Um parágrafo, uma coisa que está relacionado com o seu tema. O resumo em língua vernácula, que é, né, o resumo em português, né, no nosso caso, ele tem umas coisinhas aqui, né, que eu falei, nossa, mas eu não sabia disso. Tem que ter lá a palavra escrito resumo lá em cima, como eu disse para vocês, em centralizado, maiúsculo e negrito, né? E tem, para a escrita desse resumo, além dele ser em parágrafo único, justificado e tudo mais, ele tem um mínimo de 150 palavras e o máximo de 400 palavras reunidos em um único parágrafo, sem recuo, né? Então, texto ali, corrido, 1,5 entre linhas. Então, a se atentar a isso. Claro que o resumo muda, gente, de escrita para escrita, mas, por exemplo, para um TCC que muitos vão fazer, é no mínimo 150 e o máximo 500 palavras. Isso é importante. Tem professor que cobra que você está passando ali. Tem professor que não vai cobrar, mas, assim, é interessante ficar certinho, né? Vai, professor, tem mais de 500 palavras aqui. Ficar atentos a isso. Eu sempre conto quando eu estou numa banca. É regra da UFTM, né? Então, cobrar, né? Atentar para isso, é importante. É muito importante, né? Então, E o contrário também, faz aquele resuminho desse tamanhozinho que tem 100 palavras, né? Então, 1/3 do que deveria ter, às vezes, ou 2/3, né, do que deveria ter. A gente observa isso, é importante, né? E o resumo, na verdade, é o seu vende-pão, né? Você está vendendo o seu trabalho ali. Primeira coisa que as pessoas vão olhar no seu trabalho, elas vão olhar o título. Será que se olhar o título, eu vou fazer um trabalho e quero pegar umas referências. Olha o título, beleza. Depois elas vão ler o resumo. Então, aquele ali vai vender o seu trabalho, né? A pessoa vai saber se ela pode utilizar seu trabalho. Então, o resumo tem que ser bem escrito. Vou escrever só 150, porque, tô cansado, não quero escrever mais. Mas não, escreve o máximo que você puder ali, claro, não excedendo o limite, né? Para as pessoas lerem, saberem o que elas vão ler, elas terem expectativas do seu trabalho. Então, é vendendo o seu trabalho, né? Abaixo do resumo, né? Eu vou até mostrar aqui. A gente deve ter as palavras-chave, né? Então, depende também, tem lugares que pedem quantidade de palavras-chave, máximas e mínimas, né? As palavras-chave aqui, deixa eu só verificar aqui, eles não trazem a quantidade, né, que coloca, mas assim, umas 3, né, ali que coloca, umas 4, não vai me colocar 6, 7, 8, 9, 10, não, né, então assim, Oi, Fer? Uma coisa importante para a gente alertar sobre as palavras-chave é o seguinte: para que o seu trabalho tenha mais visibilidade, quando alguém for procurar num banco de teses, dissertações e TCC e tudo mais, artigo, você não repetir a palavra-chave do título, né? Então, você procurar usar palavras-chave que não aparecem no seu título, porque aí você abre 2 canais para o seu trabalho aparecer e ser lido, né? Então, alguém que procurou, ele vai achar pelo título, mas também vai achar pela palavra-chave. Então, suponhamos que você pôs lá ensino,
na sua palavra-chave, mas seu título é PET e as atividades de extensão, né? Mas também tem ensino. Então, quem procurar ensino acha pela palavra-chave. Quem procurar extensão acha pelo título. Então, você abre caminho para o seu trabalho ser mais lido, mais debatido, mais discutido, aparecer em citação de outras pessoas. Isso é muito importante. A gente acha que essa palavra-chave vai fazer uma diferença. Faz sim. E tem coisas importantes aqui, ó. A palavra-chave, elas têm que ter separados por ponto e vírgula, e quando for finalizada ter um ponto, isso é importante. E elas devem ser grafadas com a primeira letra em iniciais em minúsculo, né? Com exceção, no caso, dos substantivos próprios e os científicos, ó. Resumo, normalização. Então, isso aqui é uma das coisas que mudou, né? Uma das coisas que mudou para a 2023, ó. Resumo era maiúsculo. Vocês lembram que era maiúsculo? Era maiúsculo. Agora é minúsculo, ó. Então eu vou colocar resumo. Claro que se for um nome, eu tenho que colocar em maiúsculo, né? Eu não posso fazer isso. Mas se for uma palavra, né, ó, resumo, normalização, é minúsculo. Então essa aqui é uma coisinha que mudou. Não coloquem, a partir de agora, maiúsculo, coloquem minúsculo. O da língua estrangeira vai seguir o mesmo padrão. Claro que não vai ser resumo, né? Vai ser abstract. Ou em espanhol, né? Não vou resumo, em francês, resumer, né? E vai ter as palavras chaves também em minúsculo, da mesma formatação. É importante lembrar que até aqui, ó, o manual traz lugares que vocês podem consultar palavras-chave para colocar no seu trabalho, né? Ó, aqui tem Unesco, Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional. Ó, eu cliquei e já até abriu automático, né? Já, o link está vinculado. Então, opa, deixa eu voltar a abrir aqui minha guia fechada. Quando eu fui pedir a minha ficha catalográfica, eles me mandaram para me olhar qual palavra-chave que eu queria colocar na minha parte da ficha, e eu utilizei Biblioteca Nacional. Então, lá tem tudo, né? Eles ajudam vocês a escolher as palavras-chave. Então, tem aqui mais de um, né? Tem uns que esse aqui é o mais utilizado, do Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional. Isso. Tem uns que é só para saúde, tem uns que é só para uma certa área. Aqui tem em psicologia, né? Se não me engano, eu não sei se é o DEX ou se é esse aqui que é o da saúde. E aqui tem de educação, então cada um tem o seu e isso auxilia você na escolha das palavras-chave. A lista de ilustração é opcional, mas para ficar organizado, e claro, caso seu texto, né, seu artigo, sua escrita seja longa, é interessante a gente ter uma lista para a gente identificar os tipos de ilustração. Claro que a ilustração é fluxograma, mapa, tudo aquilo que eu trouxe para vocês, e elas também têm uma organização. Elas vão seguir da mesma forma que tá lá, né? Figura 1, figura 2, escrever o título e tudo mais. Claro que, se vocês utilizarem mais de um tipo de ilustração, por exemplo, isso aqui é novo também. Mais um tipo de ilustração, ó. Aqui nesse caso eu tenho figura, mapa e quadro. Por exemplo, vai supor que eu tenho 10 figuras ao longo do meu texto. Sugere-se, né, que faça uma lista para cada tipo de ilustração. Ou seja, eu tenho 10 figuras, vou fazer uma lista de figuras, certo? Uma lista para mapas, uma lista para quadros, para não ficar muito grande e também para separar, né? A lista de tabelas também é opcional, né? Isso aqui também é novo, ela se torna opcional. E aí, traz também toda a questão lá, o que tiver certinho, né? A tabela, o título, a página, que como a página é importante, ó, né? Supondo que a tabela não tá na 21, mas eu quero olhar a tabela 5, tá na 43. Então, é importante criar. Eles trazem também que, claro que o seu orientador pode querer que você faça tudo mais, mas que justifica ter essas listas com mais de 5 imagens, com mais de 5. Aqui tem 5, entendeu? Então, se tiver 6, 7, 8, é importante ter essa tabela, né? Porque aí já está bem extenso, talvez a pessoa quer procurar e tudo mais.
Lista de abreviatura e sigla é opcional, né? Então, aqui pode ser por exemplo, as siglas podem ser escritas ao longo do texto, mas também pode ter a lista de siglas, né? É opcional e também entrou nessa regra de 2023. A de símbolos também, né? É opcional. Não, se você quiser colocar, às vezes coloca muitos símbolos, né? Aí você pode criar. O sumário, que é uma das coisas que a gente mais utiliza, é obrigatório. E eles devem ser bem organizadinhos, né? Não deve ser de qualquer forma. Então, o primeiro elemento que a gente tem no sumário é a introdução. É o primeiro elemento que aparece ali. Tem os outros anteriores, mas assim, não aparece. É a introdução. Então, tem toda ali uma forma de fazer sumário que deve ser alinhados à esquerda, e a palavra sumário tem que estar centralizada como os outros nomes, maiúsculo, né? E aí tem até aqui um exemplo, ó. Como eu trouxe, da mesma forma que o meu título aparece ao longo do texto, ele aparece aqui também. E uma coisa que é interessante, que eu indico para vocês, como experiência própria. Nunca faça o sumário manualmente. Sempre utilize a ferramenta do Word para fazer o sumário. Por quê? Vamos supor que o texto é gigante e você precisa de fazer uma alteração depois. Você vai lá e atualiza o seu sumário, que ele já puxa todas as atualizações da página. Ou seja, esse tópico aqui, ó, Química Ciência, está no 14, mas eu precisei acrescentar mais coisa na minha introdução e ele foi para o 16. Então, é só atualizar que ele já puxa a página certinha. Se você fazer manualmente, você vai ter que ir lá verificar página por página, voltar lá, colocar, verificar se está certo, verificar as demais que vão mudar. Então, eu sempre indico para vocês a fazer o sumário pelo Word, não manualmente. E ele tem. Não tem como eu explicar agora, porque é um processo diferente, mas também tem no YouTube e tudo mais, um passo a passo de como criar. E é bem simples também, né? E vai ser bem prático. Imagina uma dissertação de 150 páginas e você ficar olhando página por página para mudar seu sumário, né? E ele já vem, você já pode formatar lá automático lá e tudo mais. Aqui ele traz um pouco sobre os elementos textuais e a gente entra nas referências. O modelo de referências é aquele, né? À esquerda, de acordo com a fonte, de acordo com o seu texto. Isso, a fonte. O glossário é opcional, né? Você coloca o que você quiser. Apêndice também é opcional, mas se precisar usar, tem que usar, certo? Então, ele é igual aos outros, né? Ele segue esse modelo aqui, apêndice no meio, é identificado assim, apêndice A, apêndice B, apêndice C. Se você usar as 26 letras, né? Porque se utiliza as letras do alfabeto. Se você usar as 26 letras, então tenho 26 ou 27, né? Vamos ver aqui. Se eu utilizar as 26 letras do alfabeto e você precisar de mais apêndice, você coloca AA, AB, AC, entende? Você vai duplicando essas letras. Os anexos também seguem essa formatação. Em vez de usar anexo 1, anexo 2, anexo 3, é anexo A, anexo B, né? E assim sucessivamente. E eles vão contando dentro da página, ó. Aqui, esse anexo aqui tá contando, ó, 106, 107, né? Aí, no caso, seria 108, 109, né? Então, eles vão contando as páginas também. Deixa eu ver aqui que eu... Ó. Aqui, já estou quase finalizando. As referências, só para relembrar, né? Tamanho 12, ou mesma fonte utilizado, espaço simples, e para pular de uma para outra, é só um espaço simples em branco, né? E aí, tem umas... Né, vou descer aqui, explica tudo sobre os tipos de referências. Tem umas coisas aqui que é importante, que a gente utiliza bastante. Eu anotei aqui. Só um momento. Conta tudo. Ó, título, subtítulo. Então, quando a gente tem um título com subtítulo, ou seja, aqui, ó, Manual Prático de Higiene Ocupacional e PPRA, 2 pontos, avaliação e controle dos riscos ambientais. Se tiver a referência que estiver usando, tiver subtítulo, é importante colocar o subtítulo, tá? Não pode desconsiderar esse elemento.
Mas aqui vocês percebem, ó, que quando a gente tem dessa forma aqui, o que é em negrito é o título, tá? São regrinhas que a gente vai acostumando com o tempo, né? Então, assim, nunca desconsiderar o subtítulo e quando for grifar, grifa o título. Tem outras aqui também, quando você tiver um tempo e forem fazer um trabalho, é importante. Ó, quando a cidade não aparece no documento, né? Mas pode ser identificada. Tem lugar que a gente fala, ó, essa revista é de São Paulo, mas não está identificada, por exemplo. Então, mas eu sei que é de São Paulo. Eu posso colocar, mas eu coloco entre parênteses, porque é um conhecimento meu, não porque tem identificado lá. Isso é importante também. Ó, aqui a pessoa sabia que era de São Paulo, mas não estava identificado. Então, ela coloca em parênteses. Quando a gente não sabe o local, porque as referências a gente tem que colocar, em algumas delas, o local. A gente coloca entre colchetes S ponto e ponto, em itálico, tá? Isso significa que a gente não sabe o local onde foi publicado, onde foi realizado e tudo mais. Isso aqui a gente vê bastante, né? Muitas vezes a gente tem um artigo, uma coisa incrível ali, um documento incrível, uma referência incrível e não tem local. A gente, não vou usar porque não tem local. Você pode usar, só identificar na sua referência que não tem o local, que o documento não trouxe. Quando é editora, né? Não pode ser identificada, porque a gente também pede editora, né? Editora do livro e tudo mais. Não pode ser identificada, a gente pode utilizar, né? Mas a gente coloca S.N. né? Que a gente não identificou a editora, tá? Então, pode utilizar. Quando o local e o editor não podem ser identificados, então a gente junta o S.I. com o SN.N. Então, fica dessa forma, né? Após. Então, tem esses... data de publicação, gente, é muito importante. Né? Ela deve sempre ser indicada, porque imagina se você for citar lá em cima e não tiver uma data. Então, isso é muito importante quando você está utilizando. Por exemplo, às vezes, em revista, por exemplo, a gente tem os meses que essa revista foi publicada. É importante colocar também. E se for colocar, coloca de acordo com o original. Por exemplo, se está em inglês, eu vou colocar em inglês, tá? E elas devem ser abreviadas. Então, eu nunca coloco aqui, por exemplo, julho, tudo escrito, dezembro, tudo escrito. Eu coloco abreviado, tá? Mas é importante colocar também, porque principalmente em revista isso aparece muito, né? Revista, eu acho que jornal também parece bastante e é legal colocar. E lembrando, né, Jennifer, que no caso de revista, o negrito não vem no nome do capítulo, e sim da revista. Isso, porque aí vocês vão perceber que cada documento que você vai usar, um artigo, um jornal, uma revista, tem uma forma de escrever ali, né? Claro que eles vão ter lá autor, tudo mais, tal, isso, mas, por exemplo, os negritos é uma coisa que costuma mudar muito. No anterior que eu mostrei, foi o título que estava negrito, aqui já entra a revista, ó. No caso de revista, artigo de revista, a preferência vai ser para evidenciar a revista, e não o nome do artigo, né? Já é diferente do capítulo de livro, né? Isso. E aí, é claro que assim, com o tempo, se as pessoas, quem for seguir na área acadêmica e tudo mais, vai acostumar. Mas não é obrigatório você decorar, mas saber que muda e que você tem que mudar no seu trabalho. Né? Que se for alguém que está olhando ali tudo certinho, fala, tá errado isso aqui, né? Então, assim, por isso que é bom ter esse manual, porque vocês vão olhando, tem de tudo, revista, bula de remédio, então vai mudando de uma para outra. Isso é muito importante, né? E fica mais fácil visualizar e também de onde ele tirou isso aqui, né? O dia e hora é importante também. Né? Quando, por exemplo, a gente vai pegar um artigo da internet, alguma coisa no site, tudo mais, para respaldar que a gente pegou naquele dia, naquela hora. Vai que o site sai fora de ar, né? E tudo mais. Eu falo, mas plagiou, e não. Nesse dia, nesse horário, eu peguei essa referência. Então, é importante colocar para te respaldar, mas também, se você for utilizar, que você utilize em todas, né? Seja padronizado nas demais referências. Isso é muito importante, não é usar só em uma, use em todas,
né? Para ficar padronizado justamente como eles trazem aqui. Quando a gente tem um negócio aqui, ó, as regras gerais, eu tenho de todos, tem de bula, tem de artigo, tem de lei, tem de tudo que vocês imaginar, vocês podem usar muita coisa para vocês colocar como referência no seu artigo e tudo que vocês podem escrever. Mas cada um tem uma forma de escrever. Eu não vou mostrar todas aqui. Eu vou só mostrar, por exemplo, de livros que a gente utiliza muito. Então, tem um formato convencional, né? O autor, o título e subtítulo, se tiver, a edição que esse livro foi, o local que ela foi realizada, né? A publicação, a editora e a data. Então, aqui tem, ó, eles sempre trazem os elementos essenciais que deve ter e tem até os complementares também. Eles trazem isso. No formato eletrônico, é aquela coisa. Tem gente que ainda tem CD, DVD, pendrive, eles colocam aqui especificando isso. E quando, por exemplo, é link, vocês também colocam o link, ó. Disponível em ponto, coloca o link e o acesso. Lembrando que nunca joga o título de qualquer jeito lá, o link, tá? Coloque disponível, ó, até abriu aqui, que tá puxando. Coloque disponível em ponto e coloca. Não deixar aquele hiperlink ligado, né? Por exemplo, azul com coisa, tirar. Não deixar daquela forma, deixar da forma que está aqui. E colocar o acesso. Aqui no caso, ele colocou 17 de janeiro de 2019. Ele não quis colocar o horário, tudo bem? Mas também lembrar que aqui, ó, a gente coloca o mês em abreviado, não ele inteiro. Então, 17 de janeiro, ponto, porque o ponto é abreviado. E o 2019 é quando eu li, eu tive acesso àquele documento. Só mais aqui. Capítulos de livro. Às vezes, foi o que aconteceu comigo, isso aqui para mim é uma novidade, porque a minha tutora, orientadora, né, me emprestou vários livros, e esses livros eram organizados por uma pessoa, mas escrito por vários autores. Eu falei, meu Deus, vou ter que colocar 2 referências? Não vai ter que colocar 2 referências, você coloca uma. Então, ó, olha que legal. Vocês podem usar esse tipo de livro. É incrível usar esse tipo de livro. Tem muita diversidade, muito conteúdo, muita coisa que vocês podem usar. E aqui tem o autor do capítulo. Você coloca o autor daquele capítulo que você está utilizando. O título do capítulo e ponto. E quando você coloca esse in, quer dizer que você encontrou esse capítulo. Esse capítulo está num livro. Aí você coloca o autor do livro, né? O título do livro, a edição, o local, a publicação, a editora, a data, o volume, tudo essas coisinhas do livro. Então, vocês vão perceber que o que vai ficar negritado, aqui que tem negrito, é o título do livro. Então, você não precisa fazer 2 vezes, o do livro e do capítulo, você faz num só. Olha que interessante. Ele até traz um exemplo aqui, ó. O capítulo que ele pegou foi do Boyd, Desenvolvimento Cognitivo, e ele pegou do livro escrito pelo Boyd, né? Não sei. O livro se chama A Criança em Crescimento, da Porto Alegre, Arte Média e tudo mais, né? Então, tem essa opção que auxilia muito. E o IN, ele é em itálico, tá? Para destacar ali que é do livro, né? Tipo... Tem significado esse IN, né? Formato eletrônico é a mesma coisa. Aí você coloca disponível em acesso em dia, né? Ou se é CD, DVD, pendrive, e-book, às vezes você tem um e-book e tudo mais. Segue esse padrão também, nunca esquecendo o IN. Eu acho que, ó, aí aqui vai ter tudo. Publicação periódica, formato convencional. Aí tem formato convencional, formato essencial e complementar. Né? Claro que o essencial é esse aqui, se você quiser colocar essencial, mas se quiser complementar também, fica a seu critério. Aí tem fascículo, bula, artigo, seção, matéria. Então, aqui tem todos os tipos de documentos que vocês podem utilizar e seguem suas normas. Se eu for mostrar todos para vocês, nós fica a semana inteira, porque é muito. É o resto das páginas inteiras quase, do livro inteiro. E aí, só para finalizar, que foi o que mais mudou mesmo, o que, assim, pega a gente, é a citação. A citação eu peguei da UFO, eu achei mais fácil de compreender e é resumido. Eu vou compartilhar todos os documentos que eu utilizei com vocês aqui. E aí é baseado em 2023, né? A citação, ela mudou, né? Ó, aqui de fora, deixa eu já pegar aqui. A de fora já era assim, né?
segue esse padrão mesmo. O Cássio maiúsculo, porque é nome e tudo mais, certo? O ponto final, isso aqui trazia muita dúvida. Eu coloco o ponto final aqui, ou eu coloco o final aqui ou aqui? Você coloca o ponto final somente ao final da sentença. Então, aqui, ó, eu vou colocar o ponto final aqui, certo? No finalzinho. Isso aqui dava muita dúvida nas pessoas. A gente tem citação direta e indireta, que vocês devem conhecer. A direta, no caso, que a gente tem a curta, né? Que é até 3 linhas. Elas devem vir em aspas duplas, né? E deve ter depois das aspas duplas a citação, né? De onde vem. Vocês estão percebendo que já está diferente aqui, ó. A gente colocava Barbosa, tudo maiúsculo. Não, agora o Barbosa é só o primeiro B, só a primeira letra do nome ali que é maiúsculo, tá? Tem essa questão da página aqui também, que é importante colocar em alguns casos, né? Como, por exemplo, como é uma citação direta, onde que ele achou isso aqui do Barbosa? Né? Então, a pessoa saber exatamente onde está essa citação direta curta que você utilizou. Então, é importante colocar a página na citação direta. Quando mais de 3 linhas, tem todo aquele esqueminha, né? Recuo posicionado à margem esquerda, recuo de 4 centímetros, vou mostrar para vocês. Espaço simples entre linha, fonte menor tamanho 10 ou 11. Na UFM é 10, tá? Ele já fala 10, tamanho 10. Tem lugar que aceita 11. Né? Parece que na forma da BNT geral, geralzona mesmo, eles aceitam a fonte menor que 12, então 10 e 11, né? A UFTM, nos trabalhos e tal, é 10. Eu até olhei isso várias vezes, né? Eu coloco 10, 11. Aqui, por exemplo, então, 4, né, centímetros, simples e tudo mais. Já estou acabando. Aqui ele também traz, ó, e aí tem a opção de você colocar Tem gente que coloca no começo, num parágrafo anterior, no final, mas tem gente que coloca aqui também, né? Sempre lembrando que citação direta é importante colocar a página, porque você está escrevendo como o autor escreveu ali, e ele quer saber onde que está isso, né? A indireta é uma interpretação livre do que você leu, né? Você interpretou isso, você leu A, interpretou B, e você vai colocar, e não é opcional colocar página, porque é uma interpretação que você teve a partir da leitura de um trabalho. Então, aqui segue a mesma coisa, né? Joshua, maiúsculo, só a primeira letra, e o ano dentro do parêntese, isso. E aí tem algumas coisas também. Eu não sei se vocês sabiam, vocês podem fazer supressões dentro das citações diretas, ou seja, partir essa escrita, né? E aí se utiliza colchete com 3 pontos, e também interpolações, acréscimos ou comentários, por exemplo, nosso. Então, aqui ele colocou os representantes. Então, no texto estava eles, e ele colocou os representantes. Tem isso também. Eu separei aqui. Para instrumento de pesquisa, a gente faz pesquisa no PET, ó, quando a gente vai colocar uma fala de alguém que foi entrevistado, mas a gente não pode colocar o nome da pessoa, a gente coloca entre parênteses, entrevistado A. Claro que pode ter B, C, D, e o entrevistado, com letra maiúscula, a letra E, né? E a letra A também, maiúsculo. Né? O E aqui maiúsculo e o A também. Deixa eu ver aqui que eu separei, tem alguns que, né? E aqui ele fala, né, que agora a escrita é diferente, eu posso utilizar dessa forma aqui dentro do texto, incluir dentro do texto, né, para Bourdieu, tal, 1987, ou eu posso escrever tudo e colocar no final, né? Mas sempre respeitando que o nome, quando está no texto, o nome fica fora do parêntese, e quando está no final, ele fica dentro do parêntese em 1997, junto com o ano, né, e por vírgula também. Tem uma questão aqui, ó, deixa eu ver aqui. Quando tem 2 autores, isso aqui também mudou. A gente coloca, por exemplo, 2 autores, Mendonça e Maia, então vai colocar por E,
né? Não aquele ezinho diferente, mas por E normal. E aqui no caso é uma citação, né? Que tem aspa, ó, e ele colocou a página. Dentro do parênteses muda, né? Aí não vai ser maiúsculo mais, vai ser só a primeira maiúscula e a gente usa ponto e vírgula para separar um autor do outro, né? Vírgula o ano, a página também, né? Quando é 3 autores, pode-se colocar assim, né? Figueiredo, ponto e vírgula, Zanardi, ponto e vírgula, Deitos. E por último, né? Como é o último autor, coloca vírgula 2008. Ou, quando é mais de 3 autores, a gente usa a expressão etial, né? Em itálico. E a gente coloca Carmo, ainda assim, né, maiúsculo a primeira letra e minúsculo depois, etial a página, porque ela eu sempre confundo, né? Ela é direto. Só tô finalizando, pessoal. Tá. Quando a gente tem, por exemplo, isso aqui é importante também, que acontece muito. 2 Souza no meu artigo que eu vou utilizar. E tem o mesmo ano, ó, aqui no caso tem 2 Souza, ó. Souza 2002, Souza 2002. Então, para não ficar a mesma, e por exemplo, eu usei no meu, eu tenho 2 Souza que publicou no mesmo ano e eu vou usar em momentos diferentes, são textos totalmente diferentes. Então, eu começo a identificar, por exemplo, os outros nomes, né, as iniciais dos pronomes. Então, ó, vamos supor que Maria Madalena Souza, ela publicou o livro em 2002, página 15. Só que aqui é Souza, Lima, quer dizer, Larissa Magalhães Souza, né? Então, quando eu tiver 2 Souzas do mesmo ano, mas são textos diferentes, eu vou usar em diferentes situações, eu começo a colocar os prenomes para diferenciar, tá? Porque pode ocorrer isso. Também, se, por exemplo, esse Silva é igual ao outro Silva que eu tenho e os prenomes também têm as iniciais iguais, eu coloco o nome inteiro. Vamos supor, Silva A 2009, mas aqui também é Silva A 2009, né? Então eu vou colocar o nome inteiro, Adelaide Silva 2009. Aqui no caso é Adriano Silva 2009. Isso aí é para não misturar as suas referências, né? E talvez a pessoa é uma citação direta e a pessoa vai num lugar e não e confunde. Então isso aqui é para não confundir os autores, os textos, os artigos. Isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha. O que mais mudou mesmo foi a citação, principalmente esse de não ser mais tudo maiúsculo. É só a primeira letra, né? E é por ponto e vírgula. No mais é isso mesmo, né? Esses aqui são... Depois vocês dão uma lidinha, que é bem explicativo, eu vou mandar para vocês. No geralzão, foi mais isso que mudou. É claro que eu dei uma pincelada, porque não dá para falar tudo em 1h20, né? Quase gastei isso. E eu vou compartilhar com vocês. E sempre que vocês forem escrever algo e tal, é importante ter esse documento perto, né? Com o tempo vocês vão acostumando, se fosse para o mestrado, um doutorado, porque isso aqui utiliza muito. Mas no geral é isso mesmo. Alguma dúvida? Sinceramente, só agradecimento, Jane, que eu vou começar a escrever meu TCC agora e, tipo assim, caiu com uma luva. Que bom, Inácio. Oh, isso é muito importante, porque assim, a gente tem o projeto ali, né? Elaboração do projeto, mas quando a gente chega no TCC, você vai ter aula de TCC assim, né? E você só vai uma enxurrada de coisa, e você fala, meu Deus, eu vou dar conta? Não, você dá conta. E aí, isso aqui é uma ajuda, né? A mais, assim, claro que tem o orientador, tem a aula de TCC, mas isso aqui é para você tirar as dúvidas, é para facilitar a sua escrita e tudo mais, né? Então, assim, isso aqui não deixa você pirar tanto quando você vai começar a escrever, de fato, o seu TCC, né? E aí tem tudo, né? Eu só resumi, mas tem tudo. Tudo que você for utilizar. Eu não vou usar isso aqui porque é muito estranho. Vou usar uma bula de remédio no meu TCC? Pode. Você pode usar uma bula de remédio no TCC, mas aí tem certinho como usar, né? Como citar, como referenciar e tudo mais. Alguma dúvida?
super importante e o principal, né? Você fez uma seleção para nós, né? Agora a gente já sabe o que mudou de principal, como que eu componho aí um trabalho, né, científico, e o principal também, né, que é como que eu posso encontrar, né, o que eu preciso para escrever o trabalho. Aí você trouxe para nós o básico, mas já indicando, né, que se a gente quiser ser mais específico ainda do que aquilo, tem como no manual, tanto da UFTM quanto da UF, no caso das citações, né? Excelente, assim, achei que vou até assim, indicar para os meus orientandos, né, esse vídeo, porque é uma das principais dúvidas que as pessoas têm na hora de escrever um TCC, é a BNT mesmo, né, e nem sempre o manual é assim tão completo, né. Obrigada, Jennifer. Obrigada a vocês. Mais alguém quer falar com a Jennifer? O pessoal gostou aqui, Jennifer. Então, tá de parabéns, né? E, assim, a gente viu, né, a sua dedicação de pegar o manual e trazer para o manual o que você usou recentemente para escrever o seu TCC e como que foi importante. Aquela parte da paginação, que é super importante, você trouxe também, né? Palavras-chave, assim, excelente. Eu tenho a impressão que é um vídeo que tem que ficar mesmo nos nossos canais, né, para que todos os internautas possam assistir. Parabéns, tanto Jennifer quanto Charles, facilitando aí a nossa vida, né?